e estarmos então mais uma vez aqui reunidos para a formação de como estudar, como trabalhar os textos bíblicos na catequese. Muito obrigada. E nesta oração, então, nós vamos pedir para que Deus, em sua infinita bondade, esteja aqui presente conosco também, mesmo cada um distante, né? Geograficamente, mas unidos em oração, para nos formarmos, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, como trabalhar, os procedimentos, os passos, de entender melhor a palavra de Deus, que ela é viva, permanente e que ela tem muito a nos ensinar na nossa vida pessoal, na nossa vocação como catequista, a ecoar essa mensagem de Deus a todos os catequizandos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passou a palavra para a irmã, para dar continuidade. Amém. Valeu, então, uma boa noite a todos e a todas, é uma alegria novamente estar aqui. Eu vou tentar, assim, me policiar bastante na questão do tempo, para que a gente tenha também o retorno, um momento de nós termos um retorno, né, de podermos interagir em torno disto que nós já vimos na aula passada e nesta. Então, nós ficamos com o texto, dois textos, que é o texto de Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, é o famoso texto que Zaqueu, que é o chefe dos publicanos, ou seja, o chefe dos cobradores de impostos, ele quer ver Jesus, e o texto diz que ele era de estatura baixa, e nós sabemos o que ele faz, ele corre, ele sobe num sicômoro, que é uma espécie de figueira, não mais do que 3 metros de altura, e onde ele sobe fica esperando Jesus, e é interessante, a gente vai perceber que Jesus é que se dirige a ele, né? No meio de toda a multidão, esta sensibilidade de Jesus sempre chama atenção, porque Jesus, mesmo que ele esteja no meio da multidão, caminhando, conversando, enfim, falando, ensinando, mas Jesus sempre está atento ao lado. Jesus sempre está atento na frente, atrás, aos lados. Quando ele está em Jericó, saindo de Jericó, ele ouve o cego Bartimeu chamando por ele, até os discípulos pedem para que o Bartimeu fique quieto, porque, enfim, Jesus tem tanta coisa para se preocupar, e a gente sabe que um cego era considerado uma pessoa impura. Impura, sempre falo, significa, biblicamente, pecadora, justamente por causa da questão da teologia da retribuição, que dizia que quando uma pessoa estivesse com alguma doença, ou então alguma deficiência física ou mental, ela estaria também impura, ela estaria também pecadora diante de Deus, porque esta deficiência, esta doença, seria um castigo que Deus deu a esta pessoa em punição, que poderia ser em punição aos pecados até a 4ª geração. E nós sabemos que Jesus veio e condenou essa teologia da retribuição, né? Jesus não aceita, porque Deus não é desta forma. Deus é um Deus sumamente vida, compaixão, misericórdia e amor. Então, nós hoje à noite vamos ver esta questão de o Zaqueu, por ser, primeiro, um publicano. Publicano é o sinônimo bíblico de cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos, aliás, até hoje, né? A gente fica assim, às vezes não é o cobrador, a cobradora, mas é, às vezes, os altos impostos que estão atrás de tudo, que, às vezes, nos faz com que a gente também olhe e diga de novo, ou então, nossa, né? Mas, na época, a bíblica, especialmente agora aqui, trazendo presente o tempo de Jesus,
o cobrador de imposto ele não era bem visto pela população por dois motivos. Primeiro, porque ele estava a serviço do Império Romano, que era o império dominante, que é o império que dominava também, portanto, a região da Palestina, para nós entendermos a terra de Israel, e isto significava arrecadar tributos, ou seja, tirar do povo aquilo que o povo quase nem tinha, né, para pagar os impostos a Roma. E um segundo motivo é porque, como mexia com dinheiro que não era só dinheiro da Palestina, ou seja, passavam moedas estrangeiras também na mão dos publicanos, então eles eram considerados impuros, pecadores, porque um judeu não podia ter contato com coisas estrangeiras, ou seja, do gentio. Gentil não é, eu vou dizer bem em língua com sotaque alemão, não é gentil. Gentil, ou seja, com L, é uma pessoa simpática, uma pessoa, como é que eu vou dizer, gentil, uma pessoa carinhosa, uma pessoa sensível. Agora, gentil, que a gente, com O no final, que a gente tem principalmente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, a palavra gentil significa estrangeiro, pagão. Então, ter o contato com o estrangeiro, principalmente tocar em alguma coisa que o estrangeiro tocava, era se tornar impuro diante da lei que está lá no Levítico, era se tornar impuro. E impureza significava se tornar pecador. Então, Jesus combate isso tudo. E voltando então, quem é Zaqueu? Zaqueu é o chefe dos publicanos, é o chefe dos cobradores de impostos, o chefe dos coletores dos impostos. Então, ele mais do que nunca, pela função que ele tem, pelo cargo que ele tem, mais do que nunca ele é considerado impuro. Aí a gente também tem que começar a perceber, será que só foi a estatura baixa de Zaqueu que fez ele subir num sicômoro? Ou foi o fato de poder enxergar e ver Jesus, mas também sem estar sujeito à questão de que ele tocando em alguém que estivesse ali caminhando com Jesus, poderia sofrer a questão de dizer, olha, como é que você impuro está aqui no meio de nós? E é evidente que havia muitos impuros caminhando com Jesus, porque quem era considerado pecador, doente, uma mulher com hemorragia, uma mulher menstruada, alguém que está cuidando de doente, enfim, eram várias situações diferentes, qualquer doença, qualquer deficiência física ou mental, enfim, essas pessoas caminhavam com Jesus, eram tudo considerados impuros. Então, eu sempre digo, com quem Jesus gastou mais tempo? Com estas pessoas. E nós, com quem nós gastamos mais tempo? Né? Muitas vezes, aqueles que nós deveríamos dar mais atenção, nós muitas vezes rotulamos e colocamos também à margem. Então, vamos lá. Olhando aqui para este texto de Zaqueu, então outro texto que nós temos ainda é o texto da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, nos versículos 4 a 13 ao todo, que nós então temos ali a questão dos dons, né, que cada um recebeu. Vamos lá então, pegamos a Bíblia no capítulo, no Evangelho segundo João, no capítulo 19, e vamos... Eu vou com vocês por etapa, eu vou dar mais atenção agora, para que a gente possa, nesse momento, fazer esse trabalho de conseguir detectar do meio aquele primeiro momento que eu falei para vocês, daquele texto, de ler, de reler, de estar prestando atenção nas entrelinhas do texto. Isto vai nos ajudar depois a trazer este texto para a nossa realidade, ou seja, compreender, e quando a gente vai compreendendo o texto, a gente vai tendo luzes de como melhor trabalhar este texto, de como melhor torná-lo atrativo, torná-lo fácil, para que os nossos catequizandos, ou então os nossos interlocutores possam compreender este texto. E nós, em primeiro lugar, nós mesmos, em primeiro lugar, precisamos entender. Então, vamos lá. Eu leio aqui da tradução da minha Bíblia,
e vocês vão acompanhando nos versículos 1 até o versículo 10 na Bíblia de vocês. Entrando em Jericó, atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu, chefe de coletores e muito rico, tentava ver quem era Jesus. Porém, não o conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Adiantou-se, correndo, e subiu a um sicômoro, para vê-lo, pois iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de hospedar-me em tua casa. Ele desceu apressadamente e o recebeu muito contente. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo que fora hospedar-se em casa de um pecador. Mas Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Vê, Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e a quem defraudei, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão, porque este homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O correto agora seria ler mais uma vez, prestando muita atenção aos verbos, prestando atenção aos personagens, prestando atenção ao local, tentando encontrar quando aconteceu este fato e percebendo no meio como é que os personagens interagem, qual é o assunto predominante, quem destes aqui, em torno de qual desses personagens a história vai se centralizar, o episódio se centraliza, e como é que a gente consegue perceber a ação de Deus neste fato, neste episódio. Tá? Mas em vista do tempo, eu já vou começar com vocês a trabalhar o texto. Primeiro, começando logo no versículo 1, não diz, aqui na minha tradução não está dizendo claramente que é Jesus, mas nós sabemos, olhando no que é Jesus, no que segue, que é Jesus que o verbo está se referindo. Começa dizendo, na minha tradução, começa dizendo, entrando. Quem entra? Jesus. Com certeza com seu grupo de discípulos, porque Jesus não andava sozinho. Então a gente já pode ter presente, entrando na cidade de Jericó, quem? Jesus e seus discípulas, e com certeza já pessoas, vamos dizer, uma certa, que nós vamos chamar, o que o texto vai chamar de multidão, deve estar acompanhando Jesus, pessoas que querem ser curadas por ele, serem agraciadas por ele. Tá. Já temos uma questão aqui. Onde? Jericó. Se nós olharmos no mapa da Palestina da época de Jesus, nós vamos ver que Jericó é uma das cidades importantes do estado da Judéia, ou seja, do estado que fica no sul, e é na Judéia que está localizado Belém e que está localizada a capital de toda a Palestina, que é Jerusalém. Então, Jericó não ficava muito longe de Jerusalém. Jesus e o seu grupo de discípulos estão vindo lá do norte, lá da Galileia. Já atravessaram pela Galileia, já passaram pelo estado da Samaria, agora entraram no estado da Judéia, e uma das primeiras cidades que vão encontrar, cidades mais importantes da época, é a cidade de Jericó. Tá, diz que atravessava a cidade. Nós sempre temos que ter presente que uma cidade nunca tinha a proporção de uma cidade que nós temos hoje em dia, né? E é o seguinte, voltando ao versículo 2, nós vamos perceber, aparece um segundo personagem, e esse personagem quem é? Zaqueu. E já vai dizer quem era, o segundo versículo já vai nos dar a informação de que quem era Zaqueu? Chefe de coletores e muito rico, ou seja, era chefe dos cobradores de impostos, também chamados publicanos,
e, portanto, como sendo chefe, ele era muito rico. Vamos para o versículo 3. Primeiro, nós já podemos responder. Quando acontece isso? Quando Jesus está atravessando a cidade de Jericó. Tá, o que mais acontece? Prestemos atenção no verbo que tem no versículo 3. Tentava quem? Zaqueu. Tentava, buscava, queria ver quem era Jesus. Devia ter ouvido muito falar em Jesus. Aí esta curiosidade dele. Porém, não o conseguia por causa da multidão. Aí vem novamente, se ele era de baixa estatura, ele não consegue ver Jesus. O texto confirma, pois era de baixa estatura. Temos mais uma informação. Ele era chefe dos coletores de impostos, era muito rico e era um homem de baixa estatura. Aí o versículo 4 nos vai trazer outra informação, que ele sai correndo, ou seja, ele adianta-se, corre e sobe a uma árvore, o sicômoro. O sicômoro, como eu já falei no início, era uma espécie de figueira, com mais de 3 metros de altura, e lá o Zaqueu sobe e vai se ajeitar de forma que ele consiga ver quando Jesus vem caminhando e consiga ver, então, quem é Jesus. E é bem claro o texto 4. Para que ele sobe no sicômoro? O texto diz, para ver Jesus, pois iria passar por ali. Isto significa que era no trajeto principal da cidade de Jericó em direção a Jerusalém. Né? Bom, quando Jesus chegou ao lugar, levantou, olha os verbos, chegou, levantou, disse. Estes verbos nós temos no versículo 5, são verbos de ação. Jesus chega ao lugar. Qual é o lugar? Ali onde está o sicômoro, onde está o Zaqueu. Ergue os olhos, ou seja, levantar os olhos quer dizer, eu volto a minha direção, eu volto o meu olhar numa direção. Esta direção é Zaqueu. E Jesus, veja, aqui o Zaqueu buscava ver Jesus, é interessante, mas Jesus se adianta. É como se Jesus também estivesse à busca de Zaqueu. É interessante a gente ver porque ele ergue os olhos e diz, olha aqui o texto, Zaqueu chama atenção, se eles não se conheciam, como é que Jesus sabe o nome dele? Zaqueu desce depressa. Apressadamente, depressa, é uma linguagem própria do Evangelho segundo Lucas. Quando Maria foi visitar a Isabel, ela se colocou às pressas no caminho para Jerusalém. Nós temos vários episódios nos discípulos de Emaús, depois que eles reconheceram que era Jesus ressuscitado, diz que eles se colocaram depressa de volta para Jerusalém para avisar ao grupo dos discípulos que viram Jesus ressuscitado. Enfim, então voltando aqui, veja, o que Jesus disse? Zaqueu desce depressa. Descer é verbo, é ação. Pois hoje tenho, outro verbo, quero, tenho, preciso, hospedar-me quer dizer, eu vou passar o dia na tua casa, não é eu quero tomar um café, eu vou almoçar, eu vou jantar. Hospedar significa eu vou passar este dia contigo, em tua casa. Então nós temos o desce, que deve ser uma ação rápida, depressa, tenho, hospedar-me, e a casa é a casa de um impuro, que a lei religiosa não aceitava alguém entrar na casa de um impuro. Jesus, olha o que Jesus diz, eu vou hospedar-me, ou seja, vou passar o dia contigo. No versículo 6, quais os verbos que nós temos ali? Vejam, desceu apressadamente, agora Zaqueu desce apressadamente, e nós temos um adjetivo
que qualifica a forma como que, isso é muito importante no texto bíblico, gente, a gente prestar atenção também ao verbo, não só ao verbo, ou seja, aquilo que o personagem está fazendo, mas a gente ver algum adjetivo, alguma coisa que qualifica a ação que é desse personagem. E aqui diz, ó, é muito contente, recebeu Jesus, Zaqueu recebeu Jesus muito, quem estava muito contente? Zaqueu. Ou seja, ele estava para ele, foi uma surpresa, né? Alguém que sobe num sicômoro para ver Jesus e de repente tem esta a surpresa de Jesus olhar para ele e dizer desce depressa porque hoje eu vou passar o dia na tua casa. Veja agora um detalhe, uma questão importante no versículo 7. Todos murmuravam, ou seja, xingavam, cochicharam, ao verem isto, ao verem Jesus indo com Zaqueu para ficar na casa de Zaqueu. Ou seja, voltando, ao ver isto, todos murmuravam. Quem são todos? Aí a gente tem que pensar que é aquela multidão que está ali com Jesus, dizendo que Jesus fora hospedar-se em casa de um pecador. Ali está detalhado, o pecador, impuro, pecador, pela condição que ele era, chefe, ele era publicano e chefe dos publicanos, portanto. Mas, versículo 8, o que Zaqueu fez? Se pôs, olha o verbo de novo, colocar-se. De pé significa prontidão para estar e, ao mesmo tempo, para dar atenção, e nós diríamos até assim, para servir. Então, pôs-se de pé, se pôs de pé e disse. Ele toma a palavra. E aqui nós temos, não chama Senhor, Jesus, mas diz Senhor, reconhece Jesus. Vê, Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e a quem defraudei, restituo 4 vezes mais. Bom, gente, primeiro, que um chefe, um coletor de impostos, por isso que não eram, que eles não, o povo não gostava deles, porque eles geralmente eles também desviavam para eles, porque declarada que cada família, cada pessoa tinha. Então, ficava olhando se tinha mais ou menos. Eles chegavam, eram o que deves ao Império Romano, o que deves de imposto. Mas, na verdade, eram 10. Então, a pessoa não sabia. Essas duas, o coletor embolsava para ele. E sendo chefe, roubou mais ainda. Por isso, lá no livro do Êxodo, diz assim, que era necessário restituir o dobro, tá? Em Êxodo, no capítulo 22, nos versículos 1 a 4, nós temos isto. Se alguém, por exemplo, roubasse uma ovelha, tinha que restituir ao dono do qual tirou a ovelha, tinha que restituir 2, o dobro. O que Zaqueu faz? Ele restitui 4 vezes mais, ou seja, mais do que o dobro. Ou seja, o Zaqueu reconhece o erro, reconhece o seu pecado, reconhece aquilo que ele tinha de atitudes que eram corruptas, atitudes que eram de suborno. Por outro lado, a gente não percebe não sabe qual foi o diálogo que Jesus teve na casa dele. Quando diz aqui que Zaqueu se põe de pé e diz isso ao Senhor, deve ser depois de um momento que Jesus já estava na casa de Zaqueu, e que devem ter conversado muito, e Zaqueu, então,
ele busca, ele entra nesse processo de querer para valer se converter, mudar de vida, e por isso ele afirma, olha, aquele a quem roubei, eu darei 4 vezes mais, e a metade de meus bens eu vou dar aos pobres. Então, veja, nós temos aqui da parte de Zaqueu algo muito próprio, algo realmente que vem do coração dele, porque inclusive os bens, ele não dá tudo, porque ele não é obrigado a dar tudo. É ao discípulo que está caminhando com Jesus que se pede que deixe tudo. Mas aqui, o Zaqueu, ele não se... é como qualquer um de vocês, mesmo que vai partilhar, eu junto, qualquer um de nós que vai partilhar daquilo que nós temos para ajudar alguém, não vai dar tudo que nós temos, porque nós precisamos sobreviver, né? Mas vai dar a metade. Agora, quem coloca a sua vida exclusivamente, sem família, sem nada, serviço, precisa partilhar muito mais. E quanto mais se tem, mais se precisa partilhar, né? Então, então esta atitude de Zaqueu, ela causa surpresa. E Jesus, então, vai lhe dizer, hoje chegou a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão. Quando Jesus diz o que será que... Primeiro, é típico no Evangelho, segundo Lucas, a expressão hoje a salvação chegou nesta casa. Então, quer dizer, Jesus é a salvação. E esta salvação, esta presença de Jesus, esse jeito de Jesus incluir a todos sem distinção, faz com que o chefe dos coletores, o chefe dos publicanos se converta e ele próprio toma a iniciativa de dizer, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei e vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Por isto Jesus afirma que a salvação entrou na casa de Zaqueu, ou seja, que ele entrou no caminho da salvação, porque também ele é filho de Abraão. Bom, para a gente entender esta expressão filho de Abraão, a gente precisava ir lá no capítulo 13 de Lucas, quando Jesus cura a mulher encurvada, e Jesus também diz, esta filha de Abraão que 12 anos estava acorrentada por este sofrimento. Filha de Abraão, ou filho de Abraão, significa aquele que crê. Aquele que crê no Deus, no nosso Deus, o Deus libertador, Yahvé, o Deus que Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai, o Deus de Israel, portanto, e o Deus que a primeira vez se revelou a Abraão. Então, quando diz filho de Abraão, Abraão é o pai da fé, da nossa fé, ou seja, é aquele que nos ajudou que foi entre todas as pessoas, o primeiro a passar a crer num único Deus, a ter a fé num único Deus, não mais em vários deuses, mas em um único Deus. E esta fé passou para nós. Por isto, filho de Abraão, volto a repetir, significa todo povo que busca, que procura Deus, que quer viver, ter a sua vida em Deus. E Jesus continua no versículo 10, porque este homem, vejam, homem ali, ele não está se referindo a Zaqueu. Este homem está escrito com H maiúsculo. Filho do homem é o único título que Jesus utilizou para si. Filho de homem significa, biblicamente, segundo o livro de Daniel, já aquele que é fiel a Deus, aquele que é fiel ao projeto e quer fazer o projeto, a vontade de Deus acontecer. E é isto que Jesus fez, por isso que Jesus se chama de filho de homem. Então, aqui no versículo 10, quando Jesus diz assim, porque este homem, ou seja, quem é este homem? Ele, Jesus, aquele que é fiel e que busca fazer a vontade de Deus, realizar o projeto de Deus.
veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, aquilo que a religião dizia, não tem mais salvação, é pecador, é impuro. Imagina um chefe na época, um chefe dos coletores, um chefe, portanto, dos publicanos, ser aceito na religião judaica, jamais, porque era considerado perdido. E Jesus diz, ó, porque este homem, quem este homem? Ele, mas homem como aquele que é fiel a Deus, que busca fazer a vontade de Deus, realizar o projeto de Deus. Veio procurar significa estar atento, ser sensível, olhar as margens, olhar nas periferias, olhar no lado, olhar também no centro, olhar para cima, olhar para baixo, olhar e perceber quem precisa de nossa presença. E, portanto, salvar, não condenar, mas salvar o que está perdido. Por isso, no Evangelho segundo Mateus, Jesus vai dizer assim, quando Jesus também vai se hospedar na casa de Levi, que é Mateus, que era um cobrador de impostos, quando Jesus o chama, vai também na casa dele. Ele também é criticado porque está na mesa comendo com pecadores, ou seja, com coletores de impostos. E nós temos que ter sempre presente que os discípulos dele estão juntos, tá? Então, lá Jesus diz assim, eu vim para aqueles que estão doentes, não para os sãos. Ou seja, Jesus está dizendo, o médico vai em busca de quem está doente e não em busca de quem está são. Então, Jesus está dizendo isto, está afirmado em Mateus, Lucas vai afirmar aqui em Zaqueu, esta questão que estava perdido. Então, aí vem de novo para nós catequistas, e nós, as nossas atitudes, o que nós passamos para os nossos catequizandos, o que esse texto quer nos inspirar e nos fazer chacoalhar, abrir os olhos, abrir os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração, direcionar as nossas mãos, os nossos pés, é só para quem já está dentro da igreja? Ou é principalmente para tantos e tantas que a própria igreja muitas vezes olha com um olhar atravessado? Diz, ó, essa pessoa está perdida, não tem salvação, porque é uma pessoa dessa situação, dessa condição, então é melhor ficar longe. A Eucaristia, em primeiro lugar, é para quem é alimento para a quem precisa, né? Então, nós também temos que ter muito cuidado, e esse texto aqui, ele nos vem trazer estes elementos. Então, percebemos personagens, Jesus, Zaqueu, a multidão. Qual destes é o personagem principal? É aquele em torno do qual a história vai se centralizar. Então não é Jesus? Não, não é Jesus. Jesus, dentre todos, é o primeiro, é o principal, mas aqui o personagem numa história, num filme, é em torno do qual o enredo acontece. Então, em torno de quem é que acontece a história, o fato? Em torno do Zaqueu. Onde? No caminho, atravessando a cidade de Jericó. Quando? Quando Jesus está indo a Jerusalém e está passando pela cidade de Jericó. Quando o Zaqueu subiu num sicômoro para poder ver Jesus, já que ele era de baixa estatura e não conseguia ver Jesus no meio da multidão. O que a gente pode perceber ali de qualidades que acontecem em relação que o texto nos diz? De adjetivos. Que Zaqueu era uma pessoa muito rica, que era o chefe dos cobradores de impostos, que ele ficou muito contente quando Jesus foi para sua casa, e muito surpreso, nós poderíamos dizer, que ele foi depressa, assim como ele correu depressa e subiu no sicômoro, ele desceu depressa e foi para sua casa com Jesus, bem como ele teve uma atitude de despojamento, uma atitude de restituição, de conversão. E Jesus reconhece através dos verbos que Jesus também aqui emprega, olhou, desce depressa, vou hospedar-me na tua casa, enfim, fala, diz, né? Então, Jesus, ele percebe que neste caminho há alguém que a religião joga de lado por ser impuro, mas é alguém que não é pobre,
é rico, mas que da mesma forma precisa da misericórdia e da compaixão de Deus. E Jesus, então, inclui esta pessoa, Zaqueu, dentro desta caminhada dele, de evangelização, de anúncio do reino de Deus, da boa nova, que o próprio Jesus é. Jesus inclui indo hospedar-se, inclusive, na casa de Zaqueu. E para nós frequentamos a casa de quem? Quais são as casas que nós gastamos tempo? Claro, agora durante a pandemia não. Mas, gente, nós temos coragem de dar passos mais ousados com os nossos catequizandos? Nós temos a coragem de dizer, de fazê-los perceber que nós não podemos ter medo diante das pessoas, mas que o Espírito de Deus, quando a gente está em missão, quando a gente quer o bem de alguém, o Espírito de Deus está nos acompanhando, está nos cuidando da gente. Por que temer, portanto? Então, são as situações que nos ajudam a entender este texto. Então, quando Zaqueu, só fechando agora, quando Zaqueu desceu apressadamente e acolheu muito contente Jesus, isso causa reações. A multidão murmura, Jesus está na casa de um pecador, como é que Jesus pode fazer isto? Porque pecador, por causa da lei da pureza legal, que nós temos lá no Levítico, no capítulo 11 até o capítulo 15, que nos fala quais são as questões em relação à lei da pureza legal, ou seja, o que deixa uma pessoa impura. Portanto, um cobrador de imposto era impuro. Zaqueu está contente. E quando a gente está contente, gente, a gente faz, às vezes, coisas que a gente nem pensaria antes. Zaqueu, por estar contente, ele dá metade daquilo que ele tem, ele vai vender e vai dar aos pobres e vai restituir o dobro daquilo que a lei determinava que restituísse, ou seja, ele vai dar 4 vezes mais e não só o dobro. Então, para realmente se purificar, para realmente expiar os seus pecados, eliminar a sua condição pecadora, ele vai fazer isso, repartir a metade dessas riquezas dando aos pobres. Como ele não foi chamado, o texto não diz aqui que Jesus chama ele, venha ser um discípulo meu, venha e siga-me. Então, como ele não foi chamado para seguir Jesus, Zaqueu não se despreende de tudo o que tem. E aqui nós vemos a questão da vida religiosa consagrada hoje, da vida presbiteral, a vida de padre. É estar realmente despojado de tudo para se colocar no seguimento de Jesus Cristo. Como leigo e leiga, isto não é exigido. Por quê? Porque tem a família, tem o dia a dia para, no caso também para o sustento, né? Então, falei já que Jesus o chama de filho de Abraão, porque a Zaqueu acredita, Zaqueu mostra conversão, quer a salvação e, portanto, Jesus o identifica como alguém que busca a Deus, só pelo fato de ele ter subido ao sicômoro para ver Jesus, para ver quem é Jesus. E garante a Zaqueu, portanto, que a salvação entrou nesta casa. Ou seja, nós temos aqui novamente Jesus, o bom pastor. Aquele bom pastor que nós temos no Evangelho de João, no capítulo 10, e que o Ezequiel, no capítulo 34 do livro de Ezequiel, faz nos lembrar. E o versículo versículo 7 do livro de Ezequiel, do capítulo 34, ele faz mostrar que o bom pastor é aquele que vem resgatar o que estava perdido. E Jesus, quando ele lá no versículo 10 diz que ele veio resgatar, veio buscar aquilo que ele estava perdido, ele está lembrando que ele é o bom pastor, conforme Ezequiel no capítulo 34 enumera. Ezequiel vai enumerar quais são, o que é ser um mau pastor e o que é ser um bom pastor. Muito bem. E, finalmente, nós temos, só deixa eu ver, gente, eu falando. Que o tempo não fique perdido, nós temos 15 minutos.
Então é isso, só deixo 3 minutos dar uma palavra sobre a carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos, se a gente for ver ali no versículo, no capítulo 12, nos versículos 4 a 13, é uma carta. Então, esta carta, ela tem um destinatário. Quem é? Que são as comunidades cristãs localizadas em Roma, lá na época do primeiro século cristão. Então, esta parte que vocês têm no capítulo 12, no versículo 4 em diante, é a parte exortativa desta carta. E aqui, só para a gente ter uma ideia, Paulo lembra que nós somos membros de um mesmo corpo e este corpo é Jesus Cristo. E assim como no nosso corpo, cada órgão, cada membro tem uma função específica, mas ao mesmo tempo estamos todos os órgãos e todos os membros estão interligados, se um falha, todos os outros padecem. Então Paulo está aqui nesta carta referindo que cada membro é essencial neste corpo de Cristo. Todos nós formamos um só corpo, mas cada um de nós recebeu uma função. Como o braço tem uma função, a perna tem outra função, a orelha outra, o olho outro, o fígado enfim, no nosso corpo, assim nós, independentemente da vocação, nós precisamos colocar essa vocação a serviço com os dons que nela temos. Então, só que alguns têm o dom de servir maior, outros têm o dom da pregação, outros têm o dom de socorrer quem precisa, de levar ajuda a quem precisa, outros têm o dom da profecia, outros têm o dom do ensino, outros de encorajar, de passar força, outros têm o dom de partilhar, de repartir, outros têm o dom de presidir, por exemplo, presidir celebrações, ser um coordenador, ser uma coordenadora, e assim vai. Só que todos estamos unidos e precisamos, o que Paulo está querendo dizer nesta carta, independentemente da função que cada um tem, nós precisamos exercer isto com muita humildade, sempre valorizando o outro e a outra, nunca nos colocando mais do que o outro, do que a outra, independentemente, porque Paulo coloca assim, colocar-se a serviço de Deus, é preciso colocar-se a serviço de Deus com os dons que nós temos, mas de forma zelosa, cuidadosa, sensível, sendo fervoroso de espírito, alegre na esperança, perseverante na dificuldade, na tribulação, constante na oração, o pivô, é o motor da nossa ação, a oração, solidário, sempre, jamais deixar de ser solidária com quem necessita, e praticar sem exceção e sem olhar para quem, a hospitalidade, a acolhida. Então, é isto que Paulo diz na carta, quando ele diz assim, abençoar os que nos fazem mal e nos perseguem, jamais amaldiçoar. Então, devemos ser pessoas de bênção, e pessoa de bênção é uma pessoa que bendiz, é uma pessoa que deseja a vida, é uma pessoa que deseja o bem, jamais deseja algo ruim. Para pior da pessoa, sempre desejar o bem. Quanto mais eu desejo isso para o outro, mais eu também sou a pessoa de vida, de bem que eu desejo para o outro. Muito bem, povo. Vamos lá agora? Vamos agora colocar em comum, não sei se através deste exercício que eu tentei ir fazendo com vocês, eu fui já fazendo, explicando, tá? Porque ele levaria em torno de 1 hora para eu trabalhar todos os passos dentro só desse texto de Zaqueu, tá? Mas eu abreviei. Então, retorno agora, liguem os microfones e vamos conversar um pouquinho, o que não ficou entendido, alguma coisa que deu um clique, ou que vocês já leram, ou já refletiram, ou que deu um clique hoje à noite, é o momento agora de vocês, tá? Podemos falar. E aí, povo?
Alguma dúvida? Todo mundo em silêncio. Então, eu vou comentar aqui Tá bom. ainda sobre Zaqueu. É engraçado como acontece ali aquela prontidão dele, né? Eu não imaginava, assim, como a irmã falou, que talvez ali na casa dele, Jesus estivesse conversando com ele e o impulsionou a tomar essa decisão. Até então, eu imaginava o seguinte, que ele, como já conhecia Jesus e queria conhecê-lo, eu já tinha escutado do projeto que Jesus, né, estava falando, estava anunciando. Então, eu entendia que ele já aspirava ali uma conversão, mas que ainda não tinha, estava ainda na dele, né? Tipo assim, se o Papa Francisco vier na minha casa, eu vou, sabe? Algo assim, querendo jogar algo que fosse impossível. E na verdade o impossível aconteceu, porque Jesus olhou para ele e ali a conversão se deu. Então eu tinha essa visão de que ele já aspirava isso, já estava conhecendo, já estava estudando, né, um meio de se converter. E aí é o encontro com Jesus que ele tomou a decisão. Mas essa conversa, como a irmã colocou, né? Essa conversa que ele teve na casa dele, que talvez Jesus tivesse apresentado, também faz bem mais sentido. Com certeza, só complementando, ótimo, Beth, o fato dele querer ver quem é Jesus significa que ele já ouvira falar de Jesus, que ele já tinha uma simpatia, que o coração já batia. Agora, o fato de Jesus ir para casa com ele, Jesus foi com ele, então, de certo, já foram trocando ideias pelo caminho, chegando lá, a gente sempre tem, porque a gente tem que se colocar, como eu falei, escrevi no texto para vocês, se colocar dentro da cena. Eu tenho que me imaginar, dentro da cena eu não falo, mas eu observo tudo, eu escuto tudo, eu fico olhando as reações de um, de outro, imaginando eles lá sentados no chão, nas almofadas, como era comum, aquela mesinha um pouquinho mais alta do que, né, que eles conseguiam colocar os braços em cima para comer, e nesse interim, o coração de Zaqueu provavelmente foi cada vez mais pulsionando forte, ardendo, como vamos dizer assim, e ele chega muito contente, então ele chega a essa decisão, é isso mesmo que eu quero, agora clareou para mim, com certeza absoluta. Mas é bem isso aí, Beth, com certeza teve algo no início ali, que já mexeu com esse homem, né? Irmã? Pode falar. Oi, fale. Roberto, pode falar. Eu sempre, quando eu li esse texto de Zaqueu, quando ele chega, no versículo 8, né, que Zaqueu, estando de pé diante do Senhor, disse, Senhor, vou dar a metade, mas ali embaixo, né, quando ele diz assim, ó, disse Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa. Eu achava que quando Jesus falava, porque ali esse texto ele não menciona que Zaqueu havia ido com Jesus até a sua casa, né? O meu entendimento é que quando Jesus fala a casa, ele se fala ao corpo de Zaqueu. A casa que seria Zaqueu, ele mesmo. Hoje entrou a salvação nesta casa, ou seja, o Zaqueu, que era considerado impuro, digamos assim, ele recebeu esse sim, esse abraço de Jesus, e quando eu entendia que quando ele falava, né, hoje entrou a salvação nessa casa, eu achava que era o próprio Zaqueu. Eu não tinha esse entendimento né? Então Zaqueu desceu depressa e Jesus o acompanhou até a sua casa e Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa, né? Então ali, nesse versículo para o outro, Jesus fala realmente, diz, hoje entrou, Zaqueu se pôs de pé e Jesus já em seguida diz, hoje entrou a salvação nesta casa. Então eu via como a casa, o Zaqueu, né? A casa, corpo de Zaqueu, entrou a salvação em Zaqueu, realmente. Zaqueu foi salvo naquele momento. Esse era o meu entendimento. Ótimo, na questão, quando a gente olha o Evangelho de segundo Marcos, ele fala muito em casa, e casa em Marcos não é só a residência, mas casa em Marcos é toda a família, inclusive os servos, inclusive se tivesse servos, servas, né? Então, casa, aqui quando ele diz hoje a salvação entrou nessa casa, foi toda a família interessante aqui, está se referindo
ao convívio que Zaqueu tem com os seus que são próximos. Então, aqui no texto só fala de Zaqueu, mas quando o texto fala em casa, então não é só corpo, né? Que dá para entender também nesta interpretação que você deu, neste entendimento, não, vamos dizer, não está errado, não, porque se a casa vai foi na casa, porque Jesus ainda não é, hoje nós entendemos como corpo facilmente por causa da Eucaristia quanto sacramento, né? Claro que como Deus, veja, ele ainda não havia sido reconhecido como sacramento, como Messias, como Filho de Deus legítimo, isso ele vai ser reconhecido só lá na cruz, mas aqui é a casa, então quando se fala casa, é todo o ambiente de proximidade, de família, portanto, de Zaqueu. E provavelmente não foi só Zaqueu, mas foi a família dele que aderiu, aos que estavam juntos. Isto nós vamos ver, para todos nós termos um pouquinho mais clareza, se nós olharmos Atos capítulo 10, quando Pedro é chamado na casa de Cornélio, em Cesareia Marítima. Cornélio era um romano, toda a família, todos os servos, portanto, eram estrangeiros, e Pedro é chamado para lá. E Cornélio, depois, o texto lá, então, diz que Pedro foi à casa de Cornélio, mas é interessante que no final, o Cornélio pede o batismo não só para ele, mas pede para toda a sua casa, ou seja, para toda a sua família, inclusive aqui abrangendo, então, os seus empregados e empregadas, tá? Este é o sentido. Muito bem, mais alguém? É isto, povo. E da segunda ali, eu acho que é muito... A segunda passagem que a gente viu hoje, né, ali dos dons, dos talentos, vai muito em encontro quando o crismando, né, recebe o sacramento do crisma, que ali ele, então, é ungido para ir em missão, né? E aí a gente tem existem muitos dons, né, que podem ser colocados em práticas. E aí é bom que durante essa catequese, né, esses 5 anos aí de iniciação à vida cristã, o catequista já instigue, né, a vocação de cada catequizando, para que dê um direcionamento, para que quando chegue lá e fala, pá, mas e agora? Né, o que eu fazer? Ou vai lá e some, né? Então, que já tenha assim um direcionamento, por isso que tem já as etapas da mistagogia também, para que conheça as pastorais, para que veja naquilo que é natural nosso, as nossas habilidades, os nossos talentos. Também vejo a igreja como várias engrenagens, assim, né? Que tudo tem que girar para que a comunidade trabalhe bem e alcance, enfim, a salvação das almas, né? O anúncio do evangelho para a salvação. Então, acho que cada um tem que fazer a sua partezinha, né, nessas engrenagens de trabalhar em conjunto para que o catequista tenha uma missão, né, que é ajudar a dar um direcionamento para esse jovem, né, no sacramento. E é muito importante durante todo o processo de iniciação à vida cristã, dentro dessas 4, né, desses tempos, de perceber justamente que quando chega na mistagogia, já desde lá no início, no anúncio, e o catequista tem que ter muito essa questão de tentar fazer o catequizando, perceber os dons que ele tem. E para isso é muito importante chamar a atenção para pequenas coisas. Por exemplo, os catequizandos todos, sejam eles crianças ou jovens, adolescentes, estão estudando. Então, provocar a solidariedade e a sensibilidade, por exemplo, no colégio, no ambiente universitário, na escola. Qual é a minha sensibilidade quando eu vejo, mesmo que eu vou usar a expressão da minha época, tá? Porque hoje eu uso uma outra expressão, mas eu uso da minha época. Por exemplo, a patota. Nem todo mundo é da mesma patota, né? Mesmo na sala de estudo, onde a gente estuda, a gente sempre tem aquele grupinho mais afim, aquele grupinho que a gente está mais presente. Mas ajudar a perceber que além desse meu grupinho, que eu também devo estar atento não só para quando está todo mundo bem, mas quando vem alguém que está triste, que está calado, que não tá com cara de bom humor, enfim, mas de olhar os colegas de forma geral que estão
ou contentes de compartilhar essa alegria, ou então estão tristes, estão cabisbaixo. Como ser presentes num ambiente, hoje em dia, num ambiente onde que muitas vezes o adolescente e o jovem têm também a tendências suicidas ou de automutilação, que é tão normal isto hoje, né? Seria anormal, mas que eu digo normal diante daquilo que acontece nas escolas. Então, como ser essa presença solidária, essa presença que faz diferença, que me faz ser sensível, que me faz ser solidário, que me faz partilhar aquilo que eu tenho de mim, que não é só bem material, mas aquilo que eu tenho de sorriso, que eu tenho de olhar, de escuta, de chegar e dizer, olha, eu tenho meu ombro aqui, se precisar, né? Dar um abraço, ouvir, que é tão difícil hoje, não julgar. Então, essas coisas, e criando isso a partir do dia a dia, do ambiente onde o nosso catequizando ele está. Dentro de casa, com a sua família, que isso às vezes é tão triste, né, que não tem um ambiente favorável, mas também caminhando na rua, assim como a grande maioria é solidária com o animal que vê ali que está na rua e fica triste, não tem, está na chuva, ou está no frio, ou está no calor, não tem nem água para beber, mas mais do que isso, estar solidário com o ser humano, que muitas vezes está numa situação dessa. Então, nós catequistas, nós temos a grande missão, quando se fala em fazer ecoar a palavra de Deus, é fazer ecoar dentro do catequizando, da catequizanda, fazer ecoar essa questão dele se perceber, eu sou capaz de, né? Eu posso fazer isto, por mínimo que seja, oferecer, partilhar algo com alguém, de não querer sempre troca, favores, mas que seja algo gratuito, não xingar, por exemplo, num semáforo quando tem pedinte, tentar perceber se fosse eu que estivesse nessa situação. Então, é ter um jeito diferente. Se eu não quero dar nada para o pedinte, mas olhar para ele e dizer, colega, hoje não tenho nada, mas olha, tudo de bom para ti, eu te desejo melhoras, né, na questão de vida. Quero dar atenção, não lá fechar o tempo com o próprio rosto, ou seja, ignorar a pessoa. Então, são gestos pequeninos que fazem esses dons que o São Paulo coloca aqui no capítulo 12 da Carta aos Romanos, que faz isso aos poucos desabrochar. É isto que nós precisamos principalmente fazer ecoar no nosso catequizando, na nossa catequizanda, ou seja, iniciá-lo na vivência da fé. Iniciar na vivência da fé, experienciar Deus, é fazer essas coisas, é sentir e tornar ação essas pequeninas coisas que muitas vezes passam despercebidas, né? Como dar um sorriso, como olhar para alguém, como dizer um olá. É fazer a diferença onde nós estamos. É isto, fazer a diferença, tá? É isso aí. Muito bem. Obrigada por você ser essa diferença, né, irmã? O que é isso? A gente conhece um pouco mais de perto, sabe? Enfim, e eu queria agradecer muito, né, tanto pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, agradecer também a presença de cada um que está aqui presente, que se conectou, agradecer também que vai assistir depois, né, a gravação, e muito obrigada por dar essa visão geral, tanto de como trabalhar os textos, mas também mais específica desses 4 textos aí que a gente estudou. Isso. Né? Valeu. Deus abençoe E eu vou... e retribua. Amém. Obrigada a vocês também, que Deus abençoe a todos. Firme frente sempre, nunca esqueçam, vocês são preciosos e preciosas por Deus neste mundo e o mundo necessita muito de vocês. Valeu, gente, muito obrigada. E uma abençoada noite e final de semana logo mais, amanhã já iniciamos, né? A irmã quer conduzir a bênção em final, para a gente se despedir? Posso fazê-la, então. Então, que Deus, neste mês bíblico, mês da Bíblia que nós iniciamos, possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, os nossos familiares, todas as pessoas, sem exceção, derramando suas bênçãos, a sua vida, dando-nos saúde, que o Espírito Santo possa estar muito, muito atuante em cada um. Deus, na tua infinita bondade, misericórdia e amor, abençoe-nos,
conduzi-nos todos ao caminho da vida, da justiça, do perdão, da misericórdia, da verdadeira caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente. Até. Paz e bem. Até. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tchau, tchau.